Qual é o verdadeiro custo de querer mais do que você precisa? Imagine um homem sozinho num moinho frio, estendendo a mão para dados que destruíram seu lar. Há muito tempo, numa pequena aldeia entre colinas e um rio, vivia o moleiro Thomas. Ele era conhecido por seu trabalho honesto e pela farinha mais fina. Depois de um dia agitado, Thomas voltava para casa feliz, pensando em sua amada esposa e seus 3 filhos saudáveis. Certa noite, Thomas encontrou um estranho comerciante com uma carroça cheia de itens esquisitos e um sorriso perturbador. O comerciante ofereceu a Thomas um par de belos dados de marfim, afirmando que eram abençoados pela própria sorte. Embora Thomas nunca gostasse de jogos de azar, sentiu-se estranhamente atraído pelos dados, que pareciam quentes em sua mão. Thomas jogou apenas uma partida, apostando uma moeda, e ficou surpreso ao ganhar 3 de volta com um único lance. Empolgado, Thomas jogou de novo e de novo, ganhando mais a cada vez. À meia-noite, sua bolsa estava cheia. "Volte amanhã", disse o comerciante, seu sorriso se alargando. Os dados pareciam favorecer Thomas. Na noite seguinte e na outra, Thomas continuou voltando para jogar. Ele ainda ganhava no início e comprou muitos presentes finos para sua família. Mas logo, os dados esfriaram. Thomas começou a perder mais do que ganhava, mas não conseguia ir embora. A cada noite, Thomas dizia a si mesmo: "Só mais uma partida." Ele ficava desesperado por uma vitória. O inverno chegou cedo e logo Thomas havia perdido suas economias, grãos e o dinheiro destinado às roupas quentes de seus filhos. Ainda assim, Thomas não conseguia se libertar. Em uma última tentativa desesperada, ele apostou seu próprio moinho, jogando os dados numa noite amarga. "O moinho é meu", disse o comerciante, com a voz fria como gelo. Thomas percebeu que havia perdido tudo. O comerciante declarou que Thomas poderia ficar e trabalhar, mas metade de seus ganhos agora pertenceria ao comerciante. Thomas chegou em casa e encontrou sua esposa chorando ao lado da lareira vazia, as crianças enroladas em cobertores finos, a casa mais fria do que nunca. Ele confessou suas perdas à esposa. O rosto dela ficou frio e a tristeza encheu o ar. Incapaz de ficar, a esposa juntou as crianças e partiu naquela noite, deixando Thomas sozinho em silêncio. Agora sozinho, Thomas trabalhava em seu moinho do amanhecer ao anoitecer, enviando diariamente metade de sua farinha para o comerciante. A cada noite, Thomas olhava para os dados que o comerciante havia deixado, sentindo sua promessa chamando-o novamente. Anos se passaram. Thomas envelheceu e ficou curvado, seus cabelos brancos como sua farinha mais fina. Seus filhos nunca mais voltaram para casa. Thomas ouviu notícias de que sua esposa havia morrido longe, com o coração partido depois que ele perdeu tudo. Em seu leito de morte, Thomas chamou o padre da aldeia. Ele queria confessar tudo antes de morrer. Thomas falou do comerciante, dos dados que pareciam vivos e de sua fome por mais, mesmo enquanto tudo o mais escapava. "Não houve magia do diabo", disse o padre. "Apenas sua própria ganância e orgulho deram poder aos dados." Thomas morreu sozinho em seu moinho naquela noite. O comerciante nunca mais voltou. O mal já havia feito seu trabalho. Os aldeões encontraram os dados entre suas coisas, mas os enterraram com Thomas, temendo seu poder. Até hoje, quando o vento do outono uiva, as pessoas dizem que se pode ouvir o barulho dos dados e a voz de Thomas clamando por mais uma chance. Cuidado com a fome que nunca se satisfaz, pois ela devorará primeiro sua riqueza, depois sua paz, depois sua família e finalmente sua própria alma. O que parece ser o favor da sorte pode ser o disfarce da ruína.
Você às vezes quer mais, mesmo quando já tem o suficiente? O que poderia ser perdido se você deixar essa fome crescer demais?